Amados, vamos lá, construindo para a eternidade. Tema maravilhoso. Ontem eu comecei a fazer essa pregação. Escrevi uns 80% dela. Quando foi hoje que eu fui revisar para fazer o final, mudou tudo. Aí eu disse, eita Deus, maravilha. E hoje nós vamos aprender sobre duas pessoas. Presta atenção, que vai ser aqui um tempo tremendo. Duas pessoas que tiveram muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo, essas duas pessoas, elas tiveram muitas coisas que, apesar de serem comum, elas tiveram uma pequena coisa diferente entre elas, que fez toda a diferença, que foi o que fez a diferença no resultado final dessas duas pessoas. E para conhecer essas duas pessoas, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 24 ao 27. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27 diz assim: portanto, aqui é Jesus falando, finalzinho do Sermão do Monte. Jesus está encerrando um sermão, o mais longo sermão da Bíblia. E Jesus, quando vai finalizar o sermão, ele diz assim: portanto, depois de já ter falado bastante, depois de já ter feito todo aquele sermão, todo aquele ensinamento para, não só para os discípulos, mas para toda aquela multidão que havia ali, naquele local, Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos pela adoração que pudemos, Senhor, levantar a Ti, Pai. Que privilégio, Senhor. Somos gratos, Senhor, de podermos participar do privilégio de corações que, sucumbidos pela Tua glória, Senhor, clamam pelo Teu nome, Pai. É um privilégio muito grande, Senhor, por isso somos gratos a isso, Pai, por tudo que já aconteceu nesse dia e por tudo que ainda vai acontecer, Pai. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que a gente possa, Senhor, receber, Senhor, a porção que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Amados, essa metáfora usada por Jesus, ela chamou a atenção de dois apóstolos que acabaram escrevendo sobre o que Jesus fala e sobre o que a gente acabou de ler. O primeiro apóstolo foi Mateus, que a gente leu aqui, né? Mas também Lucas escreveu lá no capítulo 6, dos versos 46 a 49. E quando eu digo que essas duas palavras que Jesus proferiu, elas chamaram a atenção dos apóstolos, talvez venha à sua cabeça algo do tipo assim: puxa, e por que não os 4 escreveram? Se nós temos 4 evangelhos, por que somente 2 escreveram sobre isso? Queridos, o tempo que Jesus passou com os discípulos foi um tempo muito intenso, muito intenso. Mudança radical de vida, todos os discípulos experimentaram. Mudança radical de paradigma, tudo o que os discípulos pensavam foi quebrado e reconstruído. Embates tremendo com doutores da lei, muitas viagens, muitos milagres, muita perseguição, uma crucificação que marcou a vida deles, uma ressurreição. Então foram tantas coisas que seria difícil escolher por onde começar.
É impressionante que às vezes você está em atendimento, em consultórios, e às vezes a pessoa traz tanta coisa, tanta demanda, que você diz: pois não, qual é a tua questão? Qual é a tua demanda, pessoal? Eu não sei nem por onde começar. Imagine a vida de um discípulo desse, quando você diz assim: me conta como foi a tua experiência com Jesus. Ele vai dizer assim: eu não sei nem por onde começar. Tamanha foram as experiências que nós tivemos. E eles não começaram a escrever rapidamente. Aí você agrega tudo isso, a toda essa intensidade, você agrega a dificuldade de escrever da época, você agrega o tempo que eles passaram para escrever, você agrega a quantidade de milagre que eles viram, e de repente eles se lembram de palavras que Jesus proferiu. Isso chama a atenção. Diante de tanta intensidade, eles vão escrever palavras que poderiam ter passadas em branco. Diante de tanto material que poderia ser posto naqueles evangelhos e naqueles livros. Por isso esse detalhe ele me chama a atenção, porque Jesus apenas falou estas coisas. E ainda assim, estas palavras chamaram a atenção de 2 deles. E isso é muito importante a gente ressaltar. Vocês estão percebendo como é importante essa passagem que nós vamos estudar e aprofundar agora? E Jesus, com toda a sua psicologia, com toda a sua pedagogia, ele vai nos ensinar aqui algo muito importante. Jesus ele usa uma didática muito interessante aqui para colorir ou para dar forma naquilo que ele quer ensinar. Ele usa pares para fazer comparações. Jesus usa 2 homens, Jesus usa 2 casas, Jesus usa 2 resultados diferentes. Mas esses 2 homens, essas 2 casas, para chegarem a resultados diferentes, eles têm também algumas particularidades e algumas peculiaridades que nós vamos hoje nos aprofundar nos detalhes dessa passagem. O primeiro detalhe dessa passagem é que ambos ouviram a palavra de Jesus. Ou seja, ambos tiveram acesso à palavra. Para nós talvez não faça muito sentido, porque aqui no Brasil nós temos acesso total à palavra. Nós não temos desculpas para acessar a palavra. A palavra de Deus hoje está acessível nas rádios. Você está passando, você está no carro e muitas vezes você está ouvindo o rádio. Quando você passa, você vai ouvir ali a palavra de Deus. A palavra de Deus está disponível nas Bíblias. Sabia disso? A palavra de Deus está disponível nas Bíblias. Só precisamos abri-las. E lá nós teremos a palavra de Deus disponíveis para nós. A palavra de Deus está disponível nos celulares. Celulares. Ei, celular não tem só o WhatsApp, Instagram e outros aplicativos, não. Você pode baixar também a Bíblia. E lá você tem acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus está disponível em canais de televisão. Pasmem, a palavra de Deus está disponível nas igrejas. Disponível nas igrejas. Você pode ir às igrejas e lá, algumas delas, você vai encontrar a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que a palavra de Deus está disponível. Disponível. Então aqueles 2 homens, eles tiveram acesso à palavra e ouviram a palavra de Deus. Você pode não estar ouvindo a palavra de Deus, mas você tem acesso a ela. Não há desculpa do que você está fazendo, não há desculpa de tempo. Você tem o mesmo tempo que eu tenho e que todos nós temos, porque ninguém tem mais tempo do que ninguém. Nós já falamos aqui, o tempo é a única coisa, ou uma das poucas coisas que todos nós temos igual.
Eu não tenho o privilégio de ter um segundo a mais do que você, querido. Mas você também não tem o privilégio de ter um segundo a mais do que eu. Qual a desculpa você está dando? A única desculpa plausível que talvez Deus aceite seria que você não está priorizando a palavra de Deus. Porque essa desculpa talvez seja a verdade. Porque qualquer outra, você precisa ressondar o seu coração. Tempo, domingo à tarde. Mas tem domingo de manhã, também tem palavra. É o domingo todo? E todo domingo? Será que é isso? Então aqueles dois homens, eles tiveram acesso. E se nós soubéssemos o quanto é importante para nós a palavra de Deus, nós pensaríamos várias vezes antes de marcar qualquer outro compromisso no horário do culto. Qualquer outro compromisso. E além disso, ao chegar no culto, nós daríamos mais importância, não olhando para quem prega, mas contemplando o que será pregado. A mensagem não está em quem prega, a mensagem está naquilo que será pregado. Não é sobre o pregador, querido, mas é sobre a mensagem que está sendo lançada. E aqueles dois homens ouviram a palavra de Deus. Esse é o primeiro detalhe do que nós podemos perceber e extrair dessa passagem. Outro detalhe importante dessa passagem é que os dois homens estavam edificando as suas casas. Queridos, todos nós estamos edificando alguma coisa. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Você pode não perceber, pode até achar que não está fazendo nada, mas você está construindo algo sim. Você está construindo alguma coisa. E Jesus comparou seus ouvintes a dois tipos de construtores. Dois tipos de construtores. Agora presta atenção, que pelo conceito dos céus, não existe um terceiro tipo. Pelo conceito dos céus, não existe um meio termo. Pelo conceito dos céus, não existe um quase isso. Jesus deixa bem claro, existem dois tipos de construtores. São os construtores prudentes e os construtores insensatos. Então presta atenção numa coisa. Eles ouviram a palavra de Deus. Eles estavam construindo as suas casas. Nós estamos aqui caminhando aqui passo a passo para que haja o maior entendimento possível. Então preste atenção, aqueles dois homens, eles ouviram a palavra de Deus, eles estavam construindo as suas casas, que aqui representa as suas vidas, tá? Mas não é só isso. O que vai definir se você está sendo um construtor prudente ou um construtor insensato, não é se você ouviu a palavra de Deus, não é se você está edificando ou não, construindo ou não a sua casa, porque ambos fizeram isso. Jesus especifica aqui algo mais profundo. Algo mais profundo. Ele deixa claro aqui algo mais profundo. E você pode perceber pelo que está no texto, apesar de não estar nos detalhes, mas que ambos estavam construindo a sua casa com empenho. As casas estavam sendo construídas com empenho. Jesus não diferencia a construção de um com a construção do outro. Jesus não diferencia a construção do construtor prudente para o construtor insensato. Não, a diferença não está na construção. Por que eu estou dizendo isso? Porque segundo a visão dos céus, não é somente a construção da casa por si só. Existe algo mais profundo do que isso. Talvez você esteja pensando, eu tenho trabalhado tanto,
eu tenho me esforçado tanto, eu tenho construído, eu tenho cuidado, eu tenho feito as coisas com esmero na minha casa. Mas hoje Jesus, através da sua palavra, Ele está dizendo para você: filho, filha, tem algo mais. Tem algo mais do que isso. Tem algo que pela visão dos céus é além do que você possa imaginar. É algo que vai definir se você tem sido um construtor prudente ou se você tem sido um construtor insensato. Vocês estão me acompanhando até aqui? Vamos recapitular um pouquinho. Ambos ouviram a palavra. Ambos estavam edificando as suas casas. Você pode entender aqui casa também como vida. Ambos estavam construindo a sua vida. Estavam trabalhando, estavam estudando, estavam empenhados na sua vida, nas suas casas. Ambos estavam edificando as suas vidas. Mas um era prudente e o outro era insensato. Então, pastor, qual é a diferença entre o prudente e o insensato? Qual é a diferença, pastor, entre eles? A diferença é que um ouviu a palavra e a praticou. O outro ouviu a palavra e não a praticou. E o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, e aí é interessante porque o nosso engenheiro civil está viajando, né, com a família, que ele poderia corroborar com o que eu vou falar aqui, mas você vai entender, porque Jesus está falando aqui de construção, querido. E toda construção começa pelos fundamentos. E Jesus está nos dizendo que a palavra é fundamento. A palavra é fundamento, mas praticar a palavra também é fundamento. E eu vou tentar explicar melhor para você. Jesus usa nessa parábola três fundamentos. O primeiro fundamento é ouvir a palavra, isso é fundamento. O segundo fundamento é praticar a palavra, isso também é fundamento. O terceiro fundamento é construir a casa, isso também é fundamento. Jesus está falando claramente aqui em três fundamentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus também fala claramente de três destruidores de fundamentos. Jesus fala de chuvas, Jesus fala de rios e Jesus fala de ventos. Os fundamentos são tudo aquilo que você precisa para manter a sua casa, ou seja, a sua vida fundamentada. E os destruidores são tudo aquilo que vão tentar destruir a sua casa. Tudo aquilo que vai tentar destruir a sua vida. Jesus compara o ouvir a palavra com a chuva. Jesus compara o praticar a palavra com os rios. E Jesus compara o construir a casa com os ventos. Então, queridos, notem que o insensato, ele fundamentou muito bem dois fundamentos. Ele ouviu a palavra, então ele chega a fundamentar contra as chuvas da vida. Ele construiu a casa, então ele chegou a fundamentar contra os ventos da vida. Mas ele não praticou, ele estava vulnerável aos rios da vida. E eu, escrevendo sobre isso e vindo as coisas, e vira e mexe, vinha o Rio Grande do Sul à minha cabeça. Eu não consegui fazer uma ligação direta, mas rios transbordaram o Rio Grande do Sul recentemente. E cada vez que Deus me mandava essa palavra dizendo assim, ele não fundamentou, ele não praticou, por isso os rios vieram e encheram a casa. E eu fiquei pensando, meu Deus, que mensagem a gente poderia deixar para o Rio Grande do Sul? Fundamentar a casa deles agora, de agora em diante. Mas aquele homem insensato, ele conseguiu fundamentar duas áreas, dois fundamentos importantes da vida. Mas ele deixou um fundamento de lado. E por isso os rios vieram.
e bateram na casa e destruiu a casa. Então, queridos, presta atenção. Quando a gente lê essa passagem, nós costumamos nos fixar muito na questão do praticar a palavra. Mas hoje Deus vai ampliar o nosso entendimento. As palavras de Jesus, elas servem para nos alertar que todos os fundamentos precisam estar bem edificados. E no caso dessa parábola aqui especificamente, o imprudente deixou de praticar a palavra. Mas tão imprudente quanto o que não pratica é o que não ouve. Tão imprudente quanto o que não ouve é o que não constrói. Porque não existe somente um tipo de imprudente. Aqui no caso de Jesus específico, ele deixou de praticar. Mas existem imprudentes que estão deixando de ouvir. E existem imprudentes que estão deixando de construir. Todos são imprudentes. Todos são imprudentes. Porque cada fundamento, e para cada fundamento, existe um destruidor. E se você não fundamentar muito bem, o destruidor vai destruir aquilo que você não fundamentou. Ouvir a palavra, chuva. Praticar a palavra, rios. Edificar a casa, ventos. Então, amados, até aqui nós estamos meio que superficiais. Agora eu quero mergulhar um pouquinho mais profundo com vocês, amém? Vocês estão comigo até aqui? Nós aprendemos que Jesus nessa parábola está falando de 3 fundamentos. E não só de 3 fundamentos, ele está falando também de 3 destruidores de fundamentos. Até aqui nós entendemos. Agora nós precisamos perceber que Jesus também está falando de 3 ambientes. 3 fundamentos, 3 destruidores de fundamentos e 3 ambientes. O primeiro ambiente é o ambiente da igreja. A igreja é o principal lugar onde você ouve a palavra. Você pode até pensar, pastor, mas eu ouço na rádio, eu ouço no YouTube. Querido, mas isso tem que ser exceção, isso não pode ser regra. Eu não sei vocês, mas quando eu não posso vir à igreja, que eu entro em qualquer site, em qualquer link para acessar a palavra, não é a mesma coisa. Não tem o calor dos irmãos. E tem muita gente que desde a pandemia que faz disso regra. Ouvir a palavra pelas redes sociais é exceção, não pode se tornar regra. Não pode se tornar uma regra para a sua vida. E se a igreja não fosse importante, Jesus não teria deixado a igreja para nós. Ele teria deixado um clube, teria deixado qualquer outra coisa. Então, se você pensa que você pode ser um cristão sem ir à igreja, eu preciso te dizer que você está muito enganado. Se você pensa que você pode ser um cristão ouvindo algumas pregações pela internet, eu preciso dizer a você que você está muito enganado. Você não está fundamentando uma das coisas principais da vida. E quando a chuva bater, ela vai derrubar. Não sou eu que estou falando. Pastor, mas eu me decepcionei grandemente na igreja, pastor. Eu tive uma decepção tão grande na igreja, pastor, que o senhor não tem nem noção, pastor. Por isso, pastor, hoje eu tenho um trauma de igreja, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo. Mas não é sobre o quanto você se decepcionou na igreja, mas o quanto você superou as suas decepções em favor do nome de Jesus. É sobre isso. É sobre quando você chegar em frente a Jesus, Jesus vai olhar para você e vai falar: eu sei o quanto você foi machucado, eu sei o quanto
A igreja te agrediu, filho, mas eu também sei o quanto você permaneceu por minha causa. É sobre isso. É sobre isso. Dê uma chance para Jesus, porque Ele já deu inúmeras para você. Então não é o quanto você foi machucado, querido, porque machucados em algum momento todos nós somos, todos nós seremos. No casamento nós somos machucados às vezes por palavras que saem da nossa esposa, dos maridos, das esposas, sem perceberem. Mas não é sobre o quanto você foi machucado no seu casamento, é o quanto você supera aquilo que foi machucado para continuar construindo. É sobre isso. Casais que superaram grandes brigas hoje são casais maduros, mas outros sucumbiram às chuvas. Então, querido, deixar de ir para a igreja porque você foi machucado, deixar de ir para a igreja porque você foi machucada, você está abandonando não os homens da igreja, mas você está abandonando Jesus que nunca te machucou, sempre te amou e sempre te amará. É isso. É sobre o quanto você colocou o nome de Jesus acima das suas decepções. É sobre isso. Eu posso ter tido muitas decepções na minha vida, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Eu não posso colocar o nome de Jesus abaixo das decepções que eu tive. Eu vou explicar melhor. Eu vou falar de mim. Eu sei que em alguns momentos da minha vida talvez eu tenha decepcionado a minha esposa em relação ao casamento, mas a minha esposa sempre colocou o casamento acima dessas decepções. E por causa disso o nosso casamento sempre foi restaurado e sempre foi fundamentado, e por isso as chuvas nunca prevaleceram. Vocês estão entendendo? Mas quando a gente deixa as decepções reinarem e prevalecerem, as chuvas brincam e derrubam. É sobre isso. Quando você sai da igreja por causa de qualquer tipo de decepção, você está dizendo para Deus que o fundamento de ouvir foi quebrado e que o destruidor chamado chuva derrubou a sua casa. É isso que você está dizendo para Deus. Você pode até não querer mais frequentar congregação X ou congregação Y, ok. Você pode até procurar outra que restaure e te reconecte, mas culpar a igreja é culpar o fundamento de Cristo. Então, queridos, o primeiro ambiente é o ambiente da igreja. O segundo ambiente que Jesus deixa claro aqui é o ambiente do mundo. E quando eu digo o ambiente do mundo, eu estou dizendo trabalho, escola, condomínio, academia, sua casa, tudo que te cerca. Agora preste atenção nessa verdade. No primeiro ambiente você ouve, nos outros ambientes você pratica. Igreja é lugar de ouvir, mundo é lugar de praticar. Porque tem muita gente que sai da igreja e parece que esqueceu tudo o que ouviu e não pratica nada. E quem só pratica na igreja pode até ter ouvido, mas com certeza não entendeu nada. E esse foi o foco da parábola de Jesus. Aquele homem ouviu e até construiu, mas não praticou. E como nós aprendemos que existem basicamente 3 fundamentos, e que também existem 3 destruidores da casa, aquela casa vai sucumbir, porque o fundamento foi negligenciado. Sabe por quê? Porque é na rua que você pratica o que você ouviu. Vou dar alguns exemplos aqui. É na rua que você pratica não andeis ansiosos por coisa alguma. É na rua que você pratica não aceitem suborno. É na rua que você pratica não se inquietem por nada.
É na rua que você pratica cuidem dos órfãos e das viúvas. Igreja, a gente ouve e absorve. Vai praticar também. Mas a grande prática nossa, ela acontece, é lá fora. É lá fora. Então, o segundo ambiente que Jesus deixa claro aqui nessa parábola é o ambiente do mundo. Mas existe também o terceiro ambiente, o ambiente da nossa casa, que é o ambiente de construir a casa. Tudo isso é fundamento. Não adianta você ouvir a palavra, não adianta você praticar a palavra no mundo, se o seu terceiro ambiente não estiver sendo construído e edificado. Vários homens de Deus, vários pastores tiveram suas casas destruídas porque negligenciaram esse terceiro ambiente. Eu conheço alguns. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu acho que a casa de oração está andando muito devagar. Eu acho que eu poderia acelerar. Eu digo: querido, eu não vou acelerar, porque eu também tenho casa. E casa também é ministério. Mas assim como eu não posso negligenciar a igreja, eu não posso negligenciar o mundo, nem negligenciar a minha casa. Porque tem muita gente que anda pregando, mas a mensagem que está passando em casa é uma mensagem totalmente antibíblica. Tem muita gente que anda indo para a igreja, frequentando a igreja, chega de mão dada com a esposa, mas em casa estão separados faz tempo. Terceiro fundamento está aqui, construindo a casa. Construindo a casa. Não adianta ouvir a palavra e praticar no mundo, se em casa está tudo quebrado. Por isso Jesus é preciso e é perfeito em suas palavras quando ele diz essa parábola que vai nos alertando para a importância de cada fundamento da nossa vida. Mas, queridos, o que é importante para que você saia daqui sabendo? Primeiro, Deus criou basicamente 3 fundamentos para a nossa vida: ouvir, colocar em prática e construir. 3 fundamentos. Esses fundamentos eles são praticados basicamente em 3 ambientes: igreja, mundo e casa. Então o diabo, sabendo disso, ele coloca 3 destruidores de ambiente para acabar com a nossa vida e para acabar com a nossa casa: chuva, rios e ventos. Cada destruidor é específico para destruir uma área e um ambiente das suas vidas. Vocês estão me acompanhando aqui? Eu confesso a vocês que eu nunca tinha lido essa passagem com essa profundidade. Nunca. Eu não sei vocês. Se já, maravilha, glória a Deus. E se já leram ou ouviram essa passagem com essa profundidade e colocaram em prática, melhor ainda. Estão mais fundamentados ainda. Mas tem mais, queridos. Eu queria reler Mateus 7 com vocês. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Geralmente quando a gente lê essa passagem, a gente foca nas pessoas.
Geralmente nós focamos no homem prudente e no homem insensato. Foi o que fizemos até agora aqui. O insensato ouviu a palavra, não praticou e foi mal sucedido. O prudente ouviu a palavra, praticou e foi bem sucedido. E é isso mesmo, queridos. É exatamente isso. Isso é uma garantia dos céus para nós. Mas eu queria que você reavaliasse essa passagem, não focando tanto nas pessoas, mas focando agora na palavra. Porque presta atenção. Se pela visão dos céus, o que define uma pessoa de prudente ou insensata é a prática ou não da palavra que ela ouviu, então eu preciso dar mais atenção à palavra. Porque, presta atenção, não é o que eu faço, é o que eu faço em relação à palavra. Não é o que eu pratico, é o que eu pratico em relação ao que eu ouvi. Não é o que você vem praticando, mas é o que você vem praticando em relação ao que você ouve. Não é o que você faz, mas é o que você faz em relação à palavra. E muitas vezes é nesse detalhe que nós estamos sendo prudentes ou insensatos, sensatos ou imprudentes. Você pode estar fazendo a melhor coisa do mundo. Nós já estudamos aqui sobre o pecado e já vimos que o pecado é muito além do que a gente pensa. Porque o pecado não é fazer coisa errada. O pecado está fora do foco de Deus. Vimos isso e citamos vários exemplos. Quero relembrar vocês. Pegar um navio e ir para Tarsis é pecado? Não é pecado. Mas pegar um navio e ir para Tarsis quando Deus está mandando ir para Nínive, aí é pecado. Portanto, você pode estar pecando sem saber. Você pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo, sem saber. E você pode estar aqui, segundo a parábola que a gente está estudando, você pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo, mas se não tiver relação com a palavra que você ouviu, insensato. Mas eu queria que você reavaliasse essa passagem, focando na palavra. Então, não é o que eu faço, é o que eu faço em relação à palavra. Pega isso, querido, não é sobre o que você faz, é sobre o que você faz em relação à palavra. E eu vou explicar melhor isso. Amados, se vocês avaliarem os atos do prudente e se avaliarem os atos do insensato, vocês vão ver que são praticamente iguais. O prudente construiu a casa, o insensato construiu a casa. O prudente ouviu a palavra, o insensato ouviu a palavra. A chuva caiu para o prudente, a chuva também caiu para o insensato. Os rios transbordaram para o prudente, também transbordaram para o insensato. Os ventos bateram para o prudente, os ventos também bateram para o insensato. Pastor, então qual é a diferença, pastor? Pelo amor de Deus. É que o prudente construiu a sua casa sobre a rocha, e o insensato construiu a sua casa sobre a areia. Pastor, mas que rocha é essa? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro capítulo 2, versos 4 a 8 diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Uau! Pesado. Por isso, por essa passagem, por algumas outras, que eu digo que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas chegam para mim e dizem assim: meu Deus, mas todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam até Deus, porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Querido, você pode ter uma vida de ateu total, você pode negar a Deus do jeito que for, uma hora sua língua vai confessar, seu joelho vai se dobrar. Qual é a diferença? A diferença é a partir daí, é daí para a eternidade. Aquele que confessou, aquele que aceitou como Jesus Salvador, esse vai ter a eternidade. Por isso, o inferno não é a morte, o inferno é a ausência. O inferno, todos nós somos eternos, nascemos para ser eternos, porque Deus não revoga fundamento. Mas o inferno é você passar a eternidade na ausência de Deus. Isso é que é inferno. O que você prefere? E aqui ele está dizendo: porque a pedra angular, ela foi erigida e ela é preciosa para Deus, mas aqueles que a rejeitaram, esses a têm como pedra de tropeço. É muito forte essa passagem. E deixa eu dizer algo fundamental aqui para a nossa vida. E quando eu digo assim, gente, fundamental, é porque é fundamento. Fundamental é porque é fundamento e precisa ser fundamentado na nossa vida. Presta atenção. O que derruba uma casa não são as tempestades, nem as águas transbordantes, nem os ventos fortes. O que derruba uma casa é o fundamento onde ela está sendo edificada. É isso que derruba uma casa. Agora preste atenção no verso 5 aqui de 1 Pedro, ele diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Quem crê, Deus utiliza como pedra viva. Agora quem não crê, acaba sendo pedra de tropeço. Aqui também não tem meio termo. Você está sendo pedra viva, edificando casa espiritual, ou você está sendo pedra de tropeço? Porque a sua casa pode estar muito bem edificada, querido, mas se ela não estiver no fundamento da palavra, pedra de tropeço. E aqui eu estou encerrando, o louvor pode subir, mas eu quero deixar uma reflexão para vocês. O que você tem construído para a eternidade? É o nosso tema de hoje. O que você está edificando para a eternidade? Você já ouviu uma frase que diz assim: o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo? Já ouviram? O pior mentiroso é aquele que engana a si mesmo. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago está dizendo assim: ei, não seja o pior mentiroso da sua vida, enganando a você mesmo, só ouvindo a palavra não. Coloque em prática. Coloque em prática. Amados,
Todos nós somos construtores. Todos nós estamos construindo algo. Mas o que vale é se você está construindo para a eternidade ou se você está construindo algo temporário para esse mundo. Ei, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus é misericordioso para esperar por você. Deus é misericordioso para esperar por mim. Deus é misericordioso para dizer: ei, vem filho, vem filha, eu estou de braços abertos. O que está faltando? Para você colocar em prática aquilo que você diz ser. Eu fico imaginando quando chegarmos diante de Deus. Deus não vai dizer assim: ei, você foi cristão. Porque cristão todo mundo se autodenomina. O que Deus vai perguntar é: deixa eu ver se eu vejo o sangue de Cristo em você. Aí, querido, ninguém se autodetermina. Aí ninguém se autodetermina. E se ele não enxergar o sangue de Cristo em você, se ele não sentir o sangue de Cristo em você, tudo que você construiu foi por insensatez. Ontem eu e a Regina fomos dormir. A gente sempre assiste um capítulo do The Chosen antes da gente dormir. E tinha um capítulo que um endemoniado, ele chegava no acampamento de Jesus. Jesus não estava, mas os discípulos estavam lá. E ele começou a sentir o cheiro de Cristo. Não sei se vocês já viram esse episódio. E ele diz: eu estou sentindo o cheiro, eu estou sentindo o cheiro. É quando ele vai atacar um cristão, Jesus chega e interfere. Se o diabo chegasse aqui hoje, ele sentiria o cheiro de Jesus em você? Você sabe por que os leões não atacaram Daniel? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Leão procura cheiro de carne. Daniel cheirava espírito. E leão não come espírito. Leão não come espírito. E os leões chegavam, cheiravam Daniel e dizia: esse não tem cheiro de carne. Nós estamos muito cheios de carne em nós mesmos. Não precisa nem um leão cheirar para sentir. Nós precisamos cheirar mais o espírito, para que as pessoas cheguem e digam: eu estou sentindo o cheiro em você. Eu não sei o que é, porque elas não sabem. Mas aí elas deixam a oportunidade de você falar o que é. Mas nós precisamos cheirar o Espírito. Sabe como é que você cheira? Quando você se reveste dele. É assim que você cheira. Eu li uma frase essa semana que eu estou mastigando essa frase, que disse assim: se você fosse acusado de cristão, se você fosse acusado do crime de ser cristão, as provas seriam contundentes para te incriminar? Ou você seria absolvido? Como eu queria ser incriminado. Não, esse é cristão, porque as provas são contundentes. Mas será que se nós fôssemos incriminados de ser cristão, teria prova contundente para nos incriminar? Ou nós seríamos absolvidos? Aí, volta para o mundo aí, cara, tu não é cristão coisa nenhuma, vai-te embora. E o cara sairia achando que tinha ganhado o mundo.
Mal sabia ele que tinha perdido a eternidade. E eu me lembro de uma história que eu já contei aqui faz algum tempo, em que estava tendo um culto como esse de hoje, e entraram alguns elementos encapuzados com metralhadoras, e todo mundo entrou em pânico, e todo mundo ficou em pânico. E aí os encapuzados disseram: nós vamos dar 1 minuto para quem quiser sair, pode sair. Uma parte saiu, acabou o tempo. Ficou mais tempo. Aí diz: nós vamos acabar com todos os cristãos aqui que estão adorando esse Deus, vamos dar mais 10 segundos para quem quiser sair, pode sair. Aí correu um monte de gente, ficou uns 4 ou 5. E aí o encapuzado tirou a capa e disse: pastor, pode começar o culto, agora os verdadeiros cristãos ficaram. Sabe o que eu aprendi quando eu ouvi essa história? De que na primeira chuva, no primeiro rio, no primeiro vento, a gente sucumbe. A gente sucumbe. Se entrasse um aqui armado e falasse assim: eu quero matar o que for mais cristão aqui, quem é que levantaria a mão e diria: pode matar a mim mesmo, eu sou. Primeiro rio, a gente sucumbe. Primeira chuva, a gente sucumbe. Mas chegou a hora de ouvir. Ei, não está ouvindo? Precisa. Ei, chegou a hora de praticar. Ei, não estou praticando? Pratica. Ei, chegou a hora de construir. Não é o que você está construindo, é em que você está construindo. Porque um construiu na rocha e o outro construiu na areia. Sua vida pode estar muito boa, mas se ela não tiver nesses 3 fundamentos, querido, eu preciso dizer a você que você vai sucumbir. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Se já não estiver sucumbindo. Portanto, eu quero convidar você a alicerçar os 3 fundamentos: ouvir, praticar, construir. Os 3 fundamentos, porque só assim virão as chuvas, virão os rios, os ventos baterão, mas a casa continuará edificada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E agora, a partir daqui, a partir do momento que o culto terminar, que você abraçar os seus irmãos e for embora, e que você sair por aquele portão, vai ser a hora de você começar a praticar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos adverte nos amando, o Senhor nos ensina nos fazendo afago, Senhor, e o Senhor nos conforta quando o Senhor puxa a nossa orelha, Pai. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai. Nos corrige, Pai. Nos corrige, Pai. Precisamos ser corrigidos, Pai, porque temos, Senhor, dura cerviz, Pai. Mas aqui, Senhor, existem pessoas que querem fundamentar os 3 fundamentos necessários para não sucumbir. E nós queremos não sucumbir. Nós queremos combater o bom combate e chegar ao final, dizer: Senhor, eis-nos aqui, estamos prontos para termos a eternidade ao Teu lado. Em nome de Jesus, amém.